Aleluias. Estamos conhecendo um Deus de propósitos. Amém? Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha lido, inclusive, essa obra. Mas nós queremos refletir profundamente sobre esses propósitos que Deus tem para nós, como filhos dEle. Amém? E hoje, algumas semanas, a gente vai estar refletindo sobre o propósito 2 dessa nossa série, que é você foi formado para fazer parte da família de Deus. Amém? E tem muito por descobrir sobre isso. Eu quero começar dando uma base de 3 versículos, do qual nós vamos explorar mais profundamente, mas que eles conectam e respaldam esse princípio maravilhoso que nós vamos ver. O primeiro versículo está em João 15:5. Na versão simplificada ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quando nós vemos esse versículo, nós podemos ter uma palavra em comum, que é ligados. Jesus disse assim, eu sou a videira. Eu sou a fonte de vida. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. E vocês são os ramos. Quando Jesus ele se refere a nós como os ramos, ele está indicando que nós somos continuidade dele. Isso é maravilhoso, porque nós não conseguimos imaginar ramos sem a videira. Nós não conseguimos imaginar galhos ao vazio, gerando frutos, não é verdade? Eles sempre vão estar ligados à videira. E Jesus ele deixa isso muito claro, que nós devemos estar ligados nele, porque dele vem a fonte de vida, para que nós possamos ser ramos verdes, ramos que possam gerar frutos, ramos que continuem a viver uma vida que flui dessa essência que vem da videira. O segundo versículo que também respalda esse princípio é o versículo em Romanos 12:5, de maneira também simplificada, que diz assim, ó, Cristo nos fez um corpo conectado com os outros. Essa palavra conexão, ela já nos dá a entender que primeiro nós estamos ligados na videira, nós vimos. Nós somos os seus ramos. E nós estamos num grande organismo, do qual contém muitos órgãos, contém músculo, contém sangue, contém sistemas com funções diferenciadas, mas em si o conjunto forma um corpo. Você não só está ligado a Cristo, provém dessa essência dele, que é a videira verdadeira, mas você também está conectado com outros, a essa família que nós vamos estar falando. Conexão uns com os outros, para sermos corpo. E o terceiro versículo, antes que a gente introduza na ministração de fato, é esse que é o mais esclarecedor e lindo, que é 1 João 3:1, que diz assim, ó, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aí sim não tem como nós não percebermos família, porque nele nós fomos chamados por amor, por esse grande amor. Ele nos concedeu sermos seus filhos, fazer parte dessa família de Deus. E se nós formos refletir, Deus sempre sinalizou a família como seu propósito na sua história. E nós vamos ver um pouco dessa história. Mas, ao começar, se você perceber, Ele mesmo, Deus, sempre se mostrou um Deus relacional. Ele investiu nas nomenclaturas da sua trindade aspectos relacionais. Você já percebeu isso? Na palavra de Deus, se nós formos olhar a trindade, você vai ver 3 pessoas com nomenclaturas tais: Pai, Filho, Espírito Santo. Isso é o quê? É família.
É Deus já sinalizando desde a eternidade que Ele tem propósito com famílias. Outra maneira como Deus nos mostra, nos comunica, porque Deus Ele comunica de várias maneiras os seus princípios e os seus propósitos, é olhar quando Deus começa a estabelecer planos na terra, através dos homens. Mas esse plano envolveu sempre família. Ao começar com Abraão, você vai ver lá, Deus falando com Abraão: olha, eu tenho um propósito com você. Você vai ser grande, você vai ter filhos e filhas, como as areias da praia, como as estrelas dos céus. Vão ser incontáveis a sua posteridade. Você será grande, será uma família enorme. Deus comunicou a Abraão e Deus falava que isso ia suceder na vida, na posteridade de Abraão. E Deus falou assim: eu vou como que selar essa aliança através do nascimento de um filho, chamado Isaac. E nós sabemos a história que quando nasceu Isaac, Abraão fez Isaac conhecer a promessa. Depois Isaac passou também ao seu filho Jacó. Jacó foi chamado pelo próprio Deus de Israel. Israel teve o quê? 12 filhos. Esses 12 filhos constituíram 12 famílias. Essas 12 famílias constituíram 12 tribos. E essas 12 tribos formaram uma grande nação. Isso é tão incrível de refletirmos como Deus se comunica e comunica os seus propósitos através dos tempos. E essa é uma nação tão eminente na história da humanidade, porque vieram e foram muitas civilizações. Mas aquela que Deus escolheu para representar, para comunicar, para mostrar os seus propósitos, que é Israel, que para a igreja de todo mundo, Israel é o relógio profético de Deus. Ela nos demonstra, ela fala conosco através dos princípios que Deus sinalizou e comunicou através das eras e de grandes homens. E como se já não fosse o bastante toda essa comunicação, eu fico pensando, nos dias atuais nós temos tantas instituições que são tão importantes para a sociedade. Nós temos escola, nós temos ONGs, nós temos igreja. Tem vários tipos de instituições. Mas Deus escolheu uma para que o ser humano nascesse e ali formasse a base para toda a sua vida. Porque você pode não lembrar o que almoçou ontem, mas você lembra da sua infância. Sabe por quê? Porque família é a base. E foi o lugar onde Deus escolheu que eu e você nascesse. Que cada ser humano entrasse na esfera terrena através da família. E a partir dali se formasse um destino e um propósito. Então Deus sempre trouxe esse padrão na nossa alma, muito marcante, no nosso cognitivo, no nosso sentimental, sobre o papel importantíssimo da família. De norte, sul, leste, oeste, cristãos e não cristãos em todas as sociedades e civilizações, sabe o incontestável papel que tem a família para um ser humano e, por fim, na sociedade em si. Então, essa comunicação, essa marca que podemos dizer, Deus colocou dentro de cada um de nós. Porque é seu propósito expandir a família de fé. E Ele faz isso através da obra da cruz. Aonde, por meio de Cristo, nós somos adotados. E tem esse versículo que é incrível de Romanos 8,15, que diz assim, pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. No último final de semana, eu não sei quantos conhecem o Elon Musk, o magnata da tecnologia artificial, né? Nos Estados Unidos ele lançou, nos últimos dias, sua obra, né?
que foi mais um robô de inteligência artificial, que praticamente as suas funções totalizam tudo o que se necessita fazer. Todo o trabalho difícil, esse robô faz. E ele vai ser lançado no mercado nos próximos dias a um custo razoável pelo que ele pode fazer. Ele é dono da Space Fox e de muitas empresas aí. E eu fiquei pensando, ele junto com sua equipe já criaram muitas obras tecnológicas para os nossos dias. Mas Deus é a mente do grande Criador. E na eternidade, Ele criou eu e você. Só que o diferencial é que Deus não nos criou para estarmos subordinados aos seus desejos. Deus não nos criou para termos uma mentalidade de servos, para estarmos ali a seu serviço, para sermos seus criados. Como hoje nós podemos ver com esse exemplo. Mas Deus sim nos criou, mas Ele nos criou e nos lança a oportunidade de não vivermos como escravos, porque esse é o sistema mundano, esse é o que Satanás traz impregnado em nós, que nós somos de pequeno valor, de que nós não somos tão importantes, e toda essa cultura de rejeição. Mas Deus fala, vocês não foram chamados para viver subordinados em escravidão, ou terem medo, mas eu, que os criei, dei por meio do Espírito em adoção que vocês sejam filhos. E Ele certifica, selando essa palavra aqui de Romanos, dizendo, vocês podem me chamar de Abba Pai. E para quantos conhecem essa expressão, ela faz parte de um relacionamento de intimidade entre um filho que se acerca, que tem viabilidade, que tem relacionamento, que tem abertura, que tem o Pai por perto e íntimo. Eu não sei se a comparativa mexe com você, mas mexe comigo. O dono de todo o universo poderia fazer o que quisesse, mas Ele escolheu nos chamar de filhos, para fazer parte da família de fé, aonde Ele é o Pai. E nós, como filhos, nós somos participantes das suas bênçãos. Então, entendemos aqui que nós não só somos adotados, como aquele filho que mora na casa, e que a gente sabe que às vezes acontece, mas que não tem os mesmos direitos que os demais filhos. Mas a Bíblia diz também que nós somos participantes das suas bênçãos. Então, conseguimos perceber que Deus, Ele não tem uma condicional, Ele não tem barreiras, Ele não tem seletividade, porque nós somos adotados, porque nós somos merecedores, porque por nós foi feito sacrifício. Ele tem as portas abertas do coração, das bênçãos e do reino dos céus, para que possamos ser partes dessa família. Em Romanos 8,17, a parte A diz, se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não só adotados, não só os filhos de segunda linha, mas filhos que também estão no testamento do Pai. Filhos que também por meio do irmão mais velho, co-herdeiros com Cristo, somos abençoados, somos colocados em lugar de honra, dignos de herança. E de que herança exatamente estamos falando? Eu quero citar 5 pontos do que é essa herança, como filhos que Deus tem para nós. A primeira é entender como filhos que a nossa vida não se baseia aqui. O que tem para acontecer com você não acaba aqui. Existe uma esperança celestial para mim e para você. Ou seja, o que queremos dizer, o que o Evangelho comunica, é que a herança que Deus tem para nós transcende o físico e ela abrange a eternidade. O segundo ponto dessa herança é que nós seremos totalmente transformados como Cristo é. Cristo conquistou da cruz e através do seu sacrifício a obra
de salvação e nos traz junto com Ele, para que um dia você e eu sejamos totalmente transformados e sejamos como Ele é nas regiões celestiais. E o terceiro ponto dessa herança é que seremos livres, totalmente. Nós somos chamados à liberdade, mas nós sabemos que um dia, de fato, nós seremos livres de todas as mazelas da carne, de todas as limitações humanas, de toda a dor, de todo o sofrimento que nós ainda enfrentamos nessa carne. Dos boletos no final do mês, aleluia, nós seremos livres para sempre. Outro ponto é que seremos recompensados pelo que vivemos aqui. Às vezes nós vivemos uma vida e falamos, nossa Senhor, eu estou pagando preço, eu estou fazendo sacrifício. Irmão, tem recompensa para mim e para você. A recompensa que nós receberemos nos céus é acerca daquilo que vivemos na terra. Nós vamos receber perante o Senhor pelos atos, pelas ações de fé, pela obediência, pelos sacrifícios, pelas renúncias. Ah, ninguém faz, ninguém é assim como eu sou, mas você é de Cristo, e a tua recompensa está guardada, o teu galardão está guardado, e de acordo a isso, assumiremos posições nas regiões celestiais. É algo muito grandioso tentar explicar isso. Mas você e eu não vamos ficar pulando de nuvem em nuvem lá no céu. Não pensa que a vida vai ser assim, não. Vai ser uma super aventura. E Deus vai colocar as nossas vidas em lugar de autoridade nas regiões celestiais, na eternidade. Nós teremos as nossas posições. Vai ser algo incrível e sobrenatural. E o quinto ponto é que participaremos da glória de Cristo. Uau! Só pensar nisso é grandioso demais. Ou seja, irmãos, esses 5 pontos, eles sobrepassam em muito as minhas palavras. De todas as heranças que você tem para receber nas regiões celestiais como filho de Deus. E um dos passos importantes para estarmos dentro da família de Deus se representa através de uma atitude física. Você sabia disso? Que é o batismo. O que é o batismo? O batismo significa a morte da velha vida para uma nova vida, uma nova pessoa inserida na família de Deus. O batismo, ele não te torna membro da família de Deus. Nós nos tornamos membros da família de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe aquele momento que o apóstolo faz o apelo e as pessoas aceitam a Jesus? E ele fala, vira e você vai conhecer a família de Deus, a nova família. E isso é o que eu estou falando. O momento que nós aceitamos mediante a fé, o alto salvífico de Cristo por nós, nós nos tornamos família de Deus. Mas o batismo demonstra aquilo que já aconteceu dentro de nós. É a expressão física por meio do batismo. Isso aqui é uma aliança. Ela é a expressão física do meu compromisso com o meu esposo. Assim como essa aliança expressa o meu compromisso, o batismo, demonstra o seu compromisso com Deus. Publicamente, diante das testemunhas, diante dos irmãos, diante das pessoas, que você agora é uma pessoa nova e que você está participando da família de Deus. E eu já escutei, tem pessoas que dizem assim, nossa, eu gosto de estar na igreja, mas não preciso ser batizado, Deus conhece o meu coração. Já escutou isso? Ou já falou isso no seu coração? Às vezes as pessoas falam, nossa, é uma bênção estar aqui na Betel, mas batismo é um passo que eu acho que ainda não preciso tomar, ou eu ainda não acredito que eu preciso fazer isso. Mas sabe, gente, nós precisamos assumir a Cristo. Nós precisamos escolher de que lado nós vamos ficar da vida.
E é um eixo que eu vou tratar agora com vocês, que nós vamos falar um pouco mais profundo, porque nós vamos perceber que atitudes que para nós são simples, elas refletem muito do que está aqui dentro do nosso coração. E acerca de Cristo, nós precisamos fazer uma escolha. De que lado da vida nós escolhemos ficar. E entender que é um privilégio ser dele. Sabe, eu e você não merecíamos nada. Não merecíamos ser adotados, muito menos herança. Nós não fizemos parte, nós não estávamos lá quando ele disse, haja luz. Nós não abrimos o mar vermelho, nós não fomos na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós não fomos até a cruz, nós não merecemos nada da obra de Deus. Mas Ele escolheu te amar e me amar. Ele escolheu nos adotar. Ele escolheu nos acolher como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. Se é para alguém ter vergonha, seria Ele de nós. Porque eu e você sabemos de onde nós viemos. Mas Hebreus 2:11 fala assim, ó. E Jesus não se envergonha de nos chamar o quê? Irmãos e irmãs. Olha que Deus lindo. Sabe, essa indecisão de escolher quem quer ser ou como quer viver, faz muito parte da onda da sociedade dos nossos dias. Infelizmente, as pessoas elas não querem escolher que lado elas vão ficar. E a vida vai passando. E é comum, cada dia mais, nós recebemos pessoas nos gabinetes pastorais ou atendemos pessoas que estão perdidas na vida. Homens de 50 anos que ainda vivem como moleques, não é, apóstolo? Mulheres de 40, 45, 55 que quer levar a vida no peito, acha que ainda tem tudo para viver. Não que não tenha, gente, mas não quer assumir compromisso, não quer ter filhos, não quer pagar o preço para construir uma família, não quer ninguém que lhe mande, que lhe ponha hora, quer viver a vida louca, não quer assumir um lado, não quer escolher uma vida para construir com alguém ou para viver. Esses são os moldes do mundo. Esses não são os moldes de homens e mulheres de Deus. Esse molde, ele traz uma ideologia escondida. Eu descarto tudo que não me convém. Se não me agrada, eu jogo fora. Eu posso ser quem eu quiser, sem compromisso com nada. E isso é a mais pura vida de superficialidade, que nós estamos vendo e sendo testemunhas nos nossos dias. Pessoas que descartam pessoas que descartam a fé quando não lhe convém, mas quando convém ela corre. Ela vem e fala, ajuda a mim, eu preciso de conselho, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. Mas quando não serve mais, ela descarta. Descartam crianças como se fosse qualquer coisa. Como isso é perigoso. E eu acredito que você e eu, refletindo, conseguimos perceber o quanto isso tem sido muito evidente na nossa sociedade. Mas sabe uma coisa? O ser humano não percebe que quanto mais ele se desfaz de pessoas e de desafios, menos ele vive uma vida com propósito. E não são poucas as pessoas que cada dia têm menos ânimo de levantar na cama e continuar a lutar. Porque ela se desfez de tudo que era desafiante. Porque ela se desfez de tudo que era propósito. Pessoas envolvem propósitos. E muitos dessas pessoas que vêm com todo esse turbilhão de ideias do sistema, de como a vida é, de como eu quero e faço o que eu quiser, quando vêm para a família de fé, quando vêm para a casa de Deus, eles buscam soluções rápidas. Eu lembro lá em Piura, nossa, quanta gente vinha procurar, eu e o pastor Max, com 1 milhão de problemas. Era filho endemoniado, era casamento desfeito. Mas uma coisa as pessoas tinham em comum, elas queriam que a gente desse um antídoto.
Elas queriam que a gente orasse e que as coisas acabassem. E eu tenho visto isso pelos nossos dias aqui. As pessoas vêm na igreja e acham que a igreja tem que resolver os problemas, que o pastor tem que dar uma palavra cabalística, algo do tipo, e as coisas vão mudar. E não é assim que funciona. Deus não é um mágico que muda as coisas assim. E cada vez mais as pessoas vêm correndo para um culto, achando que a vida dela tem que mudar. Num culto só, pode acontecer se Deus quiser. Mas muitas vezes no seu coração, ela não quer nenhum compromisso com Cristo, nem com a igreja, e muito menos com a família de fé. Eu estou falando isso porque são como raposinhas que se têm introduzido ideologicamente no coração das pessoas. E infelizmente, muitas vezes, no meio da igreja. Nós temos que entender que nós não podemos trazer os velhos moldes e buscar encaixá-los com a vida nova que Deus tem para nós. Ou se abandona o velho para viver o novo, ou simplesmente a pessoa vai achar que ela está vivendo algo novo, acomodando dentro de si o velho. E de repente esse velho vem para fora. E ela quer tratar como se fosse uma poeira que você passa um pano em cima do móvel e saiu. Não é assim. São estruturas em nosso interior que precisam ser renovadas pela verdade de Deus. E é por isso que nós estamos estudando, para entender essências de como as pessoas têm deturpado aquilo que é simples. Ser parte da família de fé é simples, mas é altamente profundo. E as pessoas tentam mudar isso quando Jesus disse assim, em Mateus 22, 37 a 39. Amem os outros como a si mesmos. Esse é o padrão. Isso é ser igreja. É viver o propósito da família de fé. E nessa família de fé, nós somos incentivados a amar. Não a descartar, não a encaixar o velho, não a tentar fazer do nosso jeito como a gente quer, mas nós somos incentivados a amar. E eu começo com essa expressão incentivados para explicar um pouco da importância do amor entre nós. Porque talvez você está aqui há muitos anos, talvez você está aqui há alguns meses, talvez você está nos visitando há algumas semanas, seja bem-vindo. E talvez você se pergunte, pastor, esse negócio de família de Deus, de somos corpo, é impossível, é utopia. Porque você não sabe o que aquela irmã disse da outra. Porque você não sabe as coisas, o que está acontecendo na minha célula. Você não viu aquele ministério, as coisas que estão acontecendo lá? E aquela família que veio cheia de problema, agora está trazendo problema aqui na igreja? Pastora, não tem como ser família de Deus assim. Talvez eu não saiba das coisas que você sabe, irmão ou irmã. Mas desde os meus 12 anos eu sou igreja. Eu sou igreja daqui. Eu já feri irmãos, pedi perdão, já briguei com alguns, já tive desentendimentos e reconciliei. Não fui de acordo com todo mundo, e eu sei que nem todo mundo é de acordo comigo. E talvez algumas coisas que eu diga aqui, você falar, não é bem assim. E como missionária há mais de 15 anos no campo, eu já passei por muita igreja, irmão. Muita igreja. E a cada situação, mas uma coisa eu aprendi. A família de Deus não é um lugar de perfeição. Ela é uma família. Como que é a sua família de sangue? Diz para mim. Como que é? Todo mundo concorda com todo mundo? Todo mundo te respeita, te ama. Quando você chega, a presença de Deus está lá. É assim? É a harmonia no final do ano. Nossa,
não tem cerveja, não tem nada, porque não, é tudo perfeito, como diz as Escrituras. Você sabe que não é assim. E o que a gente, como cristão, faz com essa família de sangue? Diz para mim. A gente respeita, a gente se importa, a gente ora. Quando tem desentendimento, o que a gente faz? A gente ora mais, jejua se precisa, para que Deus nos dê amor, né, redobrado. E quando eles precisam de ajuda, quem que eles vão procurar, gente? Os crentes. Ele vai procurar você, vai procurar a mim. Da mesma maneira, a gente tem que entender que na família de Deus tem tanta gente diferente. Você já olhou para o lado? Eu daqui estou tendo um panorama. É tanta gente diferente. São tantas famílias. E cada um tem os seus problemas pessoais. Tem lutas, tem situações. Mas saiba de algo. Todos nós temos alguns pontos em comum. Todos nós fomos resgatados de um passado. Todos nós temos limitações pelas quais nós lutamos todos os dias. Todos nós temos um Deus que me escolheu e te escolheu, imperfeito como somos. E Ele sabe como a gente é imperfeito. Eu não sei como você é e nem você sabe como eu sou. Mas lá dentro a gente sabe. E Deus amou essa pessoa aí. Você completo, por dentro e por fora. Maquiada e sem maquiagem. Essa pessoa imperfeita, Deus escolheu amar e Deus escolheu estabelecer propósitos. E o mais interessante, que diferente de como somos, Deus escolheu nos colocar junto num lugar. E nesse lugar Ele escolheu que nós sejamos aperfeiçoados uns com os outros, através do relacionamento. Por mais diferente que você acha que você é de tal pessoa, saiba que Deus te colocou aqui com ela. Por um propósito de te aperfeiçoar. Com o fim de que nesse aperfeiçoamento, nós sejamos preparados para ir morar com Ele nos céus. E entender que nem Deus colocou, Deus não colocou nem eu, nem você como juiz da igreja. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Deus te colocou e me colocou como irmão. Para entender, para respeitar, para ajudar e para amar. Porque não existe um céu para você que aquele irmão também não esteja lá. Vai ser o mesmo céu. E o amor dentro da família de Deus, falando a real agora, não é só um incentivo. Ele é um mandamento. Lembra que Jesus disse, o Evangelho se resume a isso. Amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo. Esse é o maior. Isso se resume. A gente não tem que mudar a outra pessoa, porque ela tem que ser assim para eu amar. A gente não tem que ficar lutando. A gente tem que amar. Porque os de fora só vão conhecer a Deus e a Cristo pelo amor que está em nós, entre nós e através de nós. Deu para entender? Os de fora só vão conhecer a Cristo, não é pelo muito fazer, ou pelo muito falar, ou pelo muito, sei lá. Eles vão conhecer a gente pelo amor, em nós, entre nós e através de nós. Ah, pastora, eu já escutei isso. Eu não estou muito afim de me meter nesse negócio de amar, de fazer parte da família de Deus. Eu tenho meio que problema com isso. Tem gente que não quer se meter em ser família de Deus. E sabe, isso não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Mas tem a ver com uma disposição de coração. E é porque é mais fácil viver a superficialidade que as pessoas estão correndo dos relacionamentos verdadeiros de amor. Mas nós temos que pensar uma coisa. Quem sou eu
Quem é você na fila do pão da salvação? Não é sobre mim. Não é só sobre você. É sobre nós. É sobre nós. Não é sobre fazer o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Muitos acreditam e entram nessa onda de que quando nós falamos sobre propósitos de Deus, isso está relacionado a algo exclusivamente a mim. E eu já recebi pessoas, pastora, ora por mim, Deus tem propósito grande na minha vida. Eu acredito, gente. Ora por mim, Deus tem propósito grande na minha vida. E nós nos acostumamos a pensar que propósitos de Deus é só sobre mim. Mas nós temos que entender que os propósitos de Deus não é só sobre mim. É sobre ser igreja. Por isso que o propósito 2 é sobre fazer parte da família de Deus. Porque Deus está construindo uma história. Se você tecer esse fio histórico que Deus tem comunicado desde o começo dos tempos, você vai perceber que Deus está construindo uma história. E eu coloquei aqui, e o irmão Washington me ajudou, a história de Deus. Para que a gente pensasse um pouco sobre isso. Nós conseguimos ver em Gênesis a criação. E Deus estabelece ali o primeiro Adão. E ele diz, não é bom que esse homem fica só, né? Então aí nós vemos a primeira família. E Deus estabelecendo o propósito. E todos nós conhecemos a história de que não foi como se esperava a história dessa primeira família. Então Deus fala com Abraão. E através de Abraão, Deus estabelece um povo. Um povo para que revelasse o seu nome para todas as nações da terra. E Deus levanta Israel. E na história de Israel nós vemos altos e baixos. Onde Israel em um momento expressou a glória de Deus, em outros momentos se desviou desse propósito divino. Então veio o tempo messiânico. Aonde o verbo se fez carne. O Messias esperado. Mas o Messias, ele não só veio e começou a pregar o arrependimento e permaneceu sozinho os 3 anos de ministério. O que ele fez? Juntou 12. Representando de novo e comunicando de novo esse propósito de ser um povo. Esse propósito de ser família. E nós conseguimos perceber isso quando ele diz, olha, eu não chamo vocês só de servos, eu chamo vocês para trazer próximo. Eu chamo vocês de amigos. Algumas traduções diz, irmãos, vocês são minha família. Vocês são a minha família. E Ele, como videira verdadeira, capacita e passa da vida, da essência divina para os ramos, que são esses 12 discípulos, para que eles continuem a obra. Então Ele diz, ide! E em Atos dos Apóstolos nós vemos que eles se reuniam em grupos familiares, em casas, e eles tinham tudo em comum como uma grande família de Deus. Nasce a igreja primitiva. E a igreja primitiva ela é perseguida, a igreja primitiva ela avança através dos apóstolos, através dos irmãos, através dos missionários que vão indo, e essa história é tão longa. Mas ela chegou em mim e você. A igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos se ramificou de tal maneira da videira verdadeira que chegou até mim e até você. E nós estamos ali, no ponto que significa o hoje, o lugar onde está eu e você, para a expansão do reino até que Ele venha. Então é esse o propósito. É entendermos que nós não estamos sozinhos. É entendermos que não é exclusividade da minha vida, mas é a história de Deus sendo contada através do homem na família de fé. Deus não quer levantar um nome nos nossos dias, nem nunca foi sua intenção levantar um nome. A intenção de Deus é levantar um povo, para que traga o reino.
para que sejamos chamados pelo nome dEle e para que possamos estender as boas novas e cumprir o seu propósito na linha histórica que nós estamos. Disso se trata aquilo que temos falado, que o apóstolo tem citado sobre avivamento, é construir com Deus essa história que está por vir, aquilo que Ele está fazendo no invisível, é fazer parte, é se levantar, é dizer, eu faço parte disso, do que Deus tem para fazer. E como família de Deus e como povo de Deus, nós precisamos entender que é preciso um lugar para pertencer. Todos nós, cada pessoa, desde os adolescentes que eu dou aula de reforço, todo mundo procura um lugar para pertencer. E esse lugar aqui, Bethel Church, é um lugar que você foi convidado a pertencer. Porque nós necessitamos, não é bom que o homem esteja só. Nós somos feitos para andarmos juntos. O apóstolo Paulo falou que nós estamos unidos como um corpo, que funciona concomitantemente, ou seja, todos ao mesmo tempo, de uma maneira única. Cada um na sua capacidade, na sua habilidade. Isso nós vimos na escola de intercessão, como Deus usava cada um. Mas eu quero finalizar com uma experiência que eu tive no supermercado esses dias. Eu estava lá perto das frutas e chegou um rapaz perto de mim e falou assim, você é a pastora Natália? Eu falei, eu sou. Da Bethel Church? Eu falei, eu sou. Eu falei, irmão, graça e paz. Ele falou assim, não, eu não sou na igreja, eu sou uma ovelha online. Eu nunca fui na igreja. Mas eu vejo o apóstolo, eu vejo os irmãos lá que ministram, citou o nome lá, o presbítero Haroldo, eu vejo, ele conhece toda a galera aqui. Mas ele nunca veio aqui. E ele estava assim, como se eu fosse uma artista de TV. Eu falei, você é a pastora Natália? Eu falei, olha só, Max, o que acontece com a gente no mercado? Eu falei, mas irmão, por que você não vai? Ele deu 1000 desculpas. Eu falei, você não está indo numa igreja? Não, eu era cristão, mas eu não estou indo numa igreja, mas eu adoro ouvir a Bethel Church. Eu não perco um culto. Eu falei, mas você precisa ir. E comecei a citar os cultos e o que acontece em cada culto. Ele falou assim, mas eu tenho vergonha. Começou a dar desculpas. Eu falei assim, irmão, enquanto você ficar ouvindo sozinho na sua casa, você não sabe o que você está perdendo de estar com a gente lá. Porque é um calor gostoso da presença de Deus. A gente se aquece, a gente se anima. A presença de Deus é tão latente. Você precisa ir lá com a sua família. Você precisa estar presente. Porque não tem como você se aquecer via internet sozinho o tempo todo. Você precisa estar lá. Você precisa estar com o corpo de Cristo. E nós precisamos nos manter aquecidos. Tem algumas pessoas que vão para a academia e falam, nossa, pastor, é tão difícil levantar 10, 15, 20 quilos. Experimenta o exercício de amar na família de fé. Esse sim é um desafio. Mas é um desafio maravilhoso. Porque muitos irmãos eu conhecia só de rosto. Mas agora, conhecendo mais de perto, como é prazeroso você estar aquecido. Como é prazeroso você se unir a outras brasas. Porque os nossos dias são maus, irmão. Você entende isso? Os nossos dias são maus. Todos os dias nós estamos à mercê de situações e de sistemas mundanos que nos afligem. Mas quando você vem na igreja, você respira fundo, fala assim, aqui eu posso sentir um pouco do céu. Aqui eu posso sentir o alívio de Deus. Aqui eu posso descarregar as minhas cargas. Aqui eu posso abraçar e chorar com o irmão. Aqui eu posso sentir o Senhor levando todo o peso, me perdoando, não me julgando. E isso só acontece, você que escuta esse áudio agora, quando você está na casa de Deus. Eu finalizo dizendo que nesse lugar que fomos convidados a pertencer, é o lugar que nós somos nutridos, que nós somos cuidados, que nós somos muitas vezes corrigidos, a gente não quer, mas é para a gente crescer e ser transformados em pessoas saudáveis.
na caminhada e no desenvolvimento para sermos discípulos de Jesus. E através dessa obra nós podemos trazer outras pessoas e cumprir o chamado de ir expandir o reino até que Ele venha. Quero convidar você a ficar de pé, irmão. Sabe, é tão profundo. E como já foi ministrado desde o começo, a gente não pode perder mais tempo. A gente não pode emprestar os nossos ouvidos para escutar todas as picuinhas e probleminhas que as pessoas estão envolvendo, disse, não me disse, retendo perdão e deixando de fazer o que hoje já foi dito aqui. Nós somos família de Deus. Ninguém é perfeito aqui. Nós constantemente estamos sendo trabalhados e o ferro afia o ferro. Se uma palavra está afiando o seu coração, é porque Deus quer te ensinar. Não descarte, não seja essa geração de que eu só vou escutar o que eu quero escutar. Só vou ir se for bom do jeito que eu quero. Só se cantar aquela música. Já passou esse tempo, gente. Nós somos chamados a ser família de fé. Porque essa família unida como corpo, ninguém pode parar. E faz parte do propósito de Deus. Muitas vezes a gente se pergunta, será que eu estou vivendo o propósito de Deus? Se você está sendo igreja, você está vivendo propósitos. Não procure coisas menores, se Deus está te dando o maior. E o maior é ser igreja. Amém? Gostaria que você junto comigo orasse sobre esses princípios que foram falados nessa noite, que são fundamentais para o nosso crescimento, como indivíduos, como filhos e como família de fé. Senhor, eu oro para que possamos ser aperfeiçoados como irmãos. Às vezes a gente não tem disponibilidade de encarar algo que nós chamamos de debilidade do nosso irmão. Às vezes nós julgamos, achamos que somos melhores. Mas é como o Senhor tem ministrado. Cada um de nós somos tão únicos. E dessa maneira única, o Senhor nos uniu nesse lugar para sermos igreja. Para sermos um corpo. Porque o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Cada um de nós temos esse papel. E nós queremos viver esse papel de formar parte da família de Deus. Ajuda-nos a sermos mais unidos. Ajuda-nos a respeitarmos uns aos outros. Ajuda-nos a entender as limitações e buscar viver como uma família que ama e se importa. E que o seu amor possa ser visto através de nós, entre nós e em nós. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém.